tratar aqui, né, Ricardo? Acho que os últimos dias a pauta econômica realmente tomou conta dos noticiários e da preocupação das autoridades como um todo. E eu te pergunto inicialmente, Ricardo, na sua análise, houve de fato uma especulação para essa subida do dólar? Que outros fatores, na sua opinião, estão contribuindo para essa alta que já atinge ali os 6,26? Então a gente tem uma segunda marca histórica, uma máxima histórica, perdão. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos os ouvintes do Povo News. Bom, é interessante sim a gente observar, né, que existem diversos aspectos que podem estar elevando a taxa de câmbio nesse momento. Além daquilo que o próprio ministro Haddad falou, né, uma certa especulação no mercado, tentando testar, né, se o Banco Central vai fazer novas intervenções no câmbio, mas o mercado já vem há algum tempo, né, numa expectativa relacionada aí com o atingimento da meta fiscal, né, e também sobre a possibilidade de mais corte de gastos, ou seja, o mercado achou que a proposta enviada de ajuste ela foi tímida, que poderia ser mais efetiva, e no dia de hoje, né, o que contribuiu de forma efetiva para que a gente tivesse essa forte elevação no câmbio foi que você teve também uma redução da taxa de juros nos Estados Unidos, da ordem de 0,25%, mas também você teve a aprovação no Congresso da LDO, dando um indicativo de mais elevação de despesas, ou seja, nesse momento o Congresso poderia estar ajudando a conter a elevação dos gastos, o Congresso está propiciando essa possibilidade de mais elevação dos gastos e não de redução também das emendas parlamentares. Então, um conjunto de movimentos, né? Ou seja, na visão do mercado, de um movimento mais tímido de corte de despesas por parte do governo e também por parte do Congresso no momento anterior e ainda fortalecida no dia de hoje na aprovação da LDO e casando com o ambiente externo de redução da taxa de juros, criou-se esse cenário aí, né, de forte movimentação do dólar, mesmo ontem, quando algumas intervenções do Banco Central, ou seja, o mercado, de certa forma, ele está muito instável em relação ao que a gente pode ter para os anos subsequentes, principalmente, né, quando essa redução de forma mais significativa dos gastos, para conter a elevação da dívida no médio e no longo prazo, mas também, né, em relação às tomadas de decisão do Congresso, que a todo momento não demonstra, né, criar mecanismos também de redução dos gastos, principalmente relacionado aí com as emendas parlamentares, ou seja, fica difícil, né, quando apenas tem uma movimentação, ainda que na visão do mercado tímida do governo, se ela também não é corroborada com o Congresso Nacional, ou seja, o mercado também fica naquela, será que aquela medida, as medidas que foram encaminhadas pelo Ministério da Fazenda serão aprovadas no Congresso? A princípio, o mercado ficou instável de que não seria. O Congresso apresentou um direcionamento que seria, mas agora quando você vê com a LDO, né, elevando novamente despesas, você fica gerando mais incertezas em relação ao mercado, bem como também o mercado não sabe se, né, vai ter a aprovação daquela reforma do imposto de renda, né, propiciando aí a elevação da isenção do imposto de renda até R$5.000, mas em contraponto você também tem que ter, né, um crescimento, uma substituição dessa receita com a elevação da tributação para aqueles que ganham acima de 50 mil. Então, todas essas incertezas advindas aí, principalmente do Congresso, geram, né, essa dubiedade, né, do que o mercado acha que vai acontecer na situação das contas públicas para os anos subsequentes. Então, enquanto o mercado não observar um direcionamento, não só do governo, mas também do Congresso, no sentido de que a gente vai buscar o equilíbrio das contas públicas para o futuro, né, essas incertezas tendem a continuar. E à medida que essas incertezas continuam, o dólar é elevado e isso dificulta o controle da inflação. Dificultando o controle da inflação, o Banco Central dá um indicativo de mais elevação dos juros. Mais elevação dos juros encarece também o sistema de financiamento, né, daquelas operações a crédito.
e isso aí também dificulta o ritmo de crescimento da atividade econômica, ou seja, é um conjunto de variáveis nesse momento que elas estão indo para um sentido negativo e não positivo. Então a gente tem que começar a trabalhar as vertentes corretas para que a gente comece a voltar aos trilhos, não só de um crescimento da atividade econômica que está bom, mas também as outras variáveis, ou seja, o câmbio, né, o controle das contas públicas e também a inflação. Inclusive, Ricardo,